Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Minha família sempre gostou de fazer trilhas. Agora que meus irmãos e eu estamos um pouco mais velhos, não fazemos tantas caminhadas como antes, mas de vez em quando ainda aproveitamos um final de semana para uma boa trilha em família. Em um desses sábados, decidimos caminhar por uma trilha em uma montanha menor. O caminho nos levaria a uma bela vista de uma cachoeira e de um rio. A caminhada foi ótima, e quando chegamos ao topo, paramos para almoçar. Comemos sanduíches e outras coisas que havíamos levado. Passamos um tempo nadando no rio gelado e, conforme a tarde foi caindo, começamos a descer a montanha de volta ao estacionamento. Já perto do final da trilha, nosso pai parou de repente e apontou para baixo na direção do estacionamento. De onde estávamos, apesar de ainda faltar cerca de 10 minutos de caminhada, conseguíamos ver o estacionamento. Nosso carro era o único ali, mas havia uma pessoa circulando ao redor dele. Paramos e observamos enquanto a pessoa olhava pelas janelas do carro e tentava abrir todas as portas. Finalmente, vimos com horror quando ela subiu na caçamba da caminhonete e puxou a cobertura para se esconder lá dentro. Isso deixou nosso pai furioso. Ele imediatamente ligou para a polícia e começamos a descer a trilha rapidamente. Quando nos aproximamos do fim da trilha, ainda a uma boa distância do carro, nosso pai começou a gritar para chamar a atenção da pessoa que estava escondida. Ele soltou alguns palavrões e ordenou que o sujeito saísse da caçamba e fosse embora. O homem saiu, deu mais uma volta ao redor do carro e, para nosso espanto, furou os 4 pneus com uma faca antes de se afastar lentamente. Ele começou a vagar pelo estacionamento, desaparecendo entre as árvores e reaparecendo de tempos em tempos. Não podíamos sair porque os pneus estavam furados. Tentamos manter distância dele, permanecendo na outra extremidade do estacionamento e observando seus movimentos. Eventualmente, a polícia chegou e deteve o homem. Descobrimos que ele já tinha feito coisas parecidas em outras áreas, mexendo nos carros de outros trilheiros e furando pneus. Foi um final assustador para nossa trilha, mas ficamos aliviados ao saber que ele foi preso e não poderia prejudicar mais ninguém. Era uma noite fresca quando decidi fazer uma caminhada para clarear a mente. Estar em meio à natureza sempre me ajudava. Escolhi uma trilha relativamente fácil para um passeio rápido e estacionei meu carro no início do percurso. Peguei minha mochila e comecei a caminhada. A trilha era estreita, mas bem sinalizada. Enquanto subia, notei algumas pessoas descendo, mas não havia ninguém subindo como eu. Após cerca de 1 hora, ouvi passos atrás de mim. Isso era estranho, pois a trilha era larga o suficiente para 2 pessoas caminharem lado a lado. Mas eu estava sozinho. No início, não dei muita importância. Talvez fosse alguém que começou mais tarde ou pegou uma rota diferente. Acelerando o passo, tentei manter distância. De vez em quando, olhava para trás, mas não via ninguém, embora o som dos passos continuasse constante. Para me distrair, me concentrei na beleza da trilha. Depois de mais 1 quilômetro, parei para descansar perto de um riacho. Sentei-me numa pedra, bebi um pouco de água e escutei com atenção. Os passos haviam parado. Senti um alívio momentâneo, mas ainda estava inquieto. Acreditei que fosse apenas uma coincidência. Continuei a caminhada enquanto o sol se punha e as sombras se alongavam pela trilha. A sensação de estar sendo seguido voltou. Ouvia os passos e, em seguida, silêncio. Quando virava, não via nada além de árvores e pedras. Acelerei o passo, ansioso para chegar ao topo. Cheguei a um ponto de observação onde a trilha se alargava e decidi parar para apreciar o vale abaixo. Precisava de uma pausa e esperava que quem estivesse me seguindo tivesse ficado para trás. De repente, ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Achei que vi uma sombra se mover entre as árvores, mas poderia ter sido minha imaginação. Com o sol se pondo, sabia que precisava voltar antes de escurecer. Comecei a descer a trilha mais rápido. Os passos retornaram, mais próximos agora. Estava apavorado e evitava olhar para trás. Ao virar uma curva, vi uma figura à frente. Era um homem, vestido com roupas de trilha.
Chamei por ele, esperando que fosse um caminhante que pudesse ajudar. Ele não respondeu e ficou parado de costas para mim. Aproximei-me cautelosamente e, ao chegar perto, ele se virou lentamente. Seu rosto estava vazio e ele não disse uma palavra. Seus olhos pareciam distantes, como se não estivesse realmente me vendo. Assustado, dei um passo para trás e decidi pegar um caminho alternativo. Acelerei o passo, ainda ouvindo os passos atrás de mim, mas sem ver ninguém. Quando cheguei ao estacionamento, olhei para trás na trilha, mas não havia ninguém. Verifiquei meu carro rapidamente e fui embora o mais rápido que pude. Mais tarde, contei a alguns amigos sobre o ocorrido, mas eles desconsideraram como imaginação. Toda vez que penso naquele dia, não consigo me livrar da sensação de que alguém ou algo estava me observando o tempo todo. A memória daqueles passos, sempre atrás de mim, ainda me assombra. No último verão, decidi dar uma pausa na minha vida agitada e fazer uma trilha nas matas próximas à minha cidade. Normalmente eu caminhava sozinho, mas desta vez levei meus 2 cães, Max e Bella. Ambos são amigáveis e adoram o ar livre, então achei que eles iam curtir a trilha tanto quanto eu. Estacionei no início da trilha e começamos a caminhada. Max e Bella iam à frente, farejando tudo ao redor. Após um tempo, o caminho começou a subir íngreme. Eu estava suando e respirando com dificuldade, mas Max e Bella pareciam lidar bem com o desafio. Foi quando ouvi passos atrás de nós. Olhei para trás e vi um homem com um casaco escuro que parecia estar caminhando mais devagar, mas estava se aproximando. Um sentimento estranho me incomodava, algo que eu não conseguia definir, mas que me fazia sentir desconfortável. Ele me cumprimentou com um aceno sem entusiasmo e um sorriso forçado. Eu tentei ser educado e sorri de volta, mas acelerei o passo. Max e Bella continuavam à frente e eu esperava que o homem nos ultrapassasse e seguisse seu caminho. O homem não passou por nós. Ele mantinha distância, mas permanecia visível. Eu ficava de olho nele, tentando não deixar minha ansiedade afetar Max e Bella. Decidi fazer uma pausa perto de um riacho que corria ao lado da trilha, esperando que isso fizesse o homem seguir em frente. Sentei em uma pedra grande e deixei Max e Bella beberem água do riacho. O homem parou a uma curta distância, fingindo observar a paisagem enquanto mexia em algo na mochila, sem que eu conseguisse ver o que era. Depois de alguns minutos, ele se aproximou e comentou sobre como meus cães eram bonitos. Sua voz era suave demais e seus olhos não correspondiam à simpatia do tom. Tentei ser educado, mas mantive minhas respostas curtas. Ele começou a falar sobre outras trilhas na região, mas suas sugestões pareciam aleatórias e deslocadas. Eu sentia que ele tentava prolongar a conversa por algum motivo. Meus instintos me diziam para sair de lá. Então me levantei rapidamente e continuei a caminhada, na esperança de que ele pegasse o recado. Enquanto passávamos pelo local onde o homem estava sentado, ambos meus cães rosnaram baixinho, algo que nunca faziam. Isso apenas aumentou minha desconfiança. O homem continuou a seguir, mantendo distância, mas nunca se afastava completamente. Eu ouvia seus passos na trilha de cascalho atrás de mim. Tentei manter a calma, lembrando que estava em um caminho bem frequentado e que normalmente havia outras pessoas por perto. Com o passar da tarde, a trilha ficou menos movimentada e o homem se posicionou ainda mais atrás. Eu passei por algumas pessoas que me cumprimentaram, mas o homem não interagiu com elas. A sensação de que ele estava sempre por perto era desconfortante. Com o anoitecer se aproximando, sabia que precisava voltar antes que escurecesse. Decidi encurtar a caminhada e retornar ao ponto de partida, esperando que o homem mudasse de direção. Max e Bella pareciam sentir minha ansiedade e permaneceram perto de mim durante o restante da trilha. Finalmente chegamos a uma parte mais movimentada da trilha e o homem não nos acompanhou além desse ponto. Senti um alívio, mas só relaxei completamente quando cheguei ao estacionamento. Olhei ao redor, mas o homem não estava mais lá. Dirigi para casa sentindo-me grato por nada mais sério ter acontecido. Até hoje,
Não consigo esquecer o quanto aquele encontro foi perturbador. Continuo a fazer trilhas, mas agora sou mais cauteloso. Sempre tento ficar em áreas bem frequentadas e presto atenção em qualquer pessoa que pareça fora do lugar. Max e Bella continuam sendo meus companheiros fiéis e sua presença sempre me faz sentir mais seguro. Há muitos anos eu estava fazendo um estágio e fiquei na casa de um amigo, no porão da casa de um amigo dele. A casa estava localizada longe da cidade, em uma área predominantemente arborizada. Atrás da casa, a cerca de 15 metros, havia um caminho de 1 quilômetro que atravessava a floresta. Eu costumava caminhar por esse caminho em dias agradáveis, apreciando a tranquilidade. Certa noite, durante o jantar, mencionei aos meus anfitriões que tinha visto uma casa aparentemente em bom estado a cerca de meio quilômetro de distância. Ela estava afastada do caminho, do lado oposto, sem acesso óbvio a estradas locais. Eu não havia invadido a propriedade e nunca me desviaria da trilha para explorar a casa. Apenas conseguia vê-la oculta entre as árvores a partir do caminho. Quando perguntei sobre a casa, meus anfitriões disseram que era do vizinho, um eremita que quase nunca saía. É um cara legal, mas é melhor deixar ele em paz. Foi tudo o que disseram. Então, pensei que tudo bem, continuaria apenas a caminhada no caminho e não me desviaria. Alguns dias depois, enquanto caminhava pela trilha, algo chamou minha atenção. Vi um movimento na floresta perto da casa do eremita. Olhei na direção e vi um homem completamente vestido de branco, calças, camisa e chapéu brancos. Minha primeira impressão foi que ele se parecia com o Coronel Sanders. O homem estava caminhando lentamente por um jardim em seu quintal. Ele parou e olhou diretamente para mim, então dei um sorriso amigável e um aceno de mão, continuando o meu caminho. Na minha volta para casa, ele havia desaparecido. Na semana seguinte, voltei para outra caminhada na trilha. Quando me aproximei da mesma seção perto da casa na floresta, tive a sensação intensa de que estava sendo observado, mais forte do que antes. Então, desacelerei e comecei a ouvir com mais atenção, tentando olhar casualmente pela floresta. Parei abruptamente quando vi, a cerca de 6 metros à frente de mim, em cima de um tronco fino e seco, uma cabeça de boneca suja e destruída. Pode não parecer muito, mas era bastante assustador. Olhei para ela, dei uma rápida olhada ao redor e, decidindo que era melhor não arriscar, voltei para casa. Nunca mais caminhei por aquela trilha durante o restante do meu estágio. A experiência com o eremita e a casa na floresta me deixou realmente perturbado. Não faz muito tempo eu vivi a caminhada mais assustadora da minha vida. Era para ser um passeio simples pelas montanhas e uma oportunidade de escapar da rotina. Meus amigos e eu planejamos essa viagem por semanas e, apesar da previsão de chuva, estávamos animados. Começamos a trilha por volta do meio-dia. O céu estava nublado, mas não estava frio. Escolhemos um caminho bem movimentado nas encostas, conhecido pelas vistas bonitas e terreno relativamente fácil. O plano era subir alguns quilômetros, fazer uma pausa em um mirante e depois voltar antes de escurecer. Depois de cerca de 1 hora de caminhada, decidi fazer uma pequena pausa em uma pedra ao lado da trilha, enquanto meus amigos continuavam para o mirante e esperariam por mim lá. Enquanto descansava e bebia água, ouvi um som estranho, um leve farfalhar não muito longe. Olhei ao redor esperando ver um cervo ou algum animal pequeno, mas em vez disso, vi algo muito pior. Emergindo dos arbustos a cerca de 30 metros de distância, estava um puma. O puma não me notou imediatamente. Estava se movendo lentamente pela trilha, com a cabeça baixa, farejando o ar. Eu sabia que os pumas eram perigosos e já tinha lido sobre ataques, mas nunca imaginei que encontraria um. Tentando manter a calma, alcancei meu telefone, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O puma estava se aproximando, com o olhar agora focado em minha direção. Eu sabia que gritar poderia provocá-lo e correr provavelmente desencadearia seu instinto de caça, então permaneci imóvel. Foi quando ouvi um barulho alto vindo da trilha abaixo. Parecia um grupo de pessoas conversando e rindo. Era um grupo de ciclistas subindo pela trilha.
Eram muitos, provavelmente uma dúzia, e estavam fazendo bastante barulho. O puma parecia assustado com o som, parou e olhou na direção do barulho. Assistindo quase sem respirar, vi que a atenção do puma se desviou. À medida que os ciclistas se aproximavam, eles gritavam uns com os outros e tocavam suas campainhas. O barulho e a agitação pareceram incomodar o puma, que então olhou de volta para mim brevemente, e quando os ciclistas chegaram, se afastou rapidamente para a vegetação. Os ciclistas, ao passarem por mim, notaram que eu estava sentado na pedra e reduziram a velocidade perguntando se eu estava bem. Acenei com a cabeça e contei o que havia acontecido. Eles ficaram chocados, mas aliviados ao saber que eu estava ileso. Disseram que tinham visto o puma na trilha e começaram a fazer barulho para afastá-lo. Mas não perceberam que ele estava tão perto de mim. Juntei-me rapidamente aos meus amigos no mirante e contei sobre o encontro. Eles me asseguraram que encontros com pumas eram raros, mas sempre é bom estar atento e fazer barulho ao caminhar para evitar tais encontros. À medida que voltávamos para o início da trilha, a realidade do que havia acontecido começou a se concretizar. O barulho dos ciclistas havia me salvado, e pensei em como a situação poderia ter sido muito pior se eles não tivessem aparecido. Esse momento na trilha foi, sem dúvida, o mais próximo que estive da morte. E a imagem do puma me assombrando me faz evitar caminhadas até hoje. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!